Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nesta quinta-feira, às 19h30, para a realização da nossa palestra pública. E hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Alberto Coelho, esse trabalhador da seara do Senhor. O Alberto, durante algum tempo, trabalhou no CEOs, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, auxiliando a equipe do Domingo de Luz, a equipe que trabalha também com os nossos irmãos que são dependentes químicos do domingo de manhã, os moradores de rua. O Alberto também trabalhou na reunião de desobsessão. Então, é alguém que busca se iluminar, que busca estudar essa doutrina, e hoje o nosso querido companheiro aceitou o nosso convite para fazer esse estudo da noite de hoje. E esse estudo que o nosso irmão Alberto fará é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 11 e 13. Nós agradecemos muito o nosso companheiro por ter aceito o nosso convite e passamos a palavra ao Alberto. E, Alberto, você tem até 8h20 para fazer as suas considerações, as suas reflexões a respeito do tema que você vai desenvolver na noite de hoje. Seja bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, então, para todos, para todas. Obrigado à Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis pelo convite. A gente sempre fica muito feliz por essa oportunidade de estudo e que possamos aproveitar, então, essa noite para a gente mergulhar no tema de hoje, em que nós vamos desenvolver o capítulo 10 do Segundo Espiritismo, os itens 11, 12 e 13. Item 11, não para não serem julgados. Item 12, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E a consideração no item 13. Antes de nós iniciarmos propriamente o estudo do Evangelho, cabe algumas considerações, porque nós estamos entrando no momento, né, estamos caminhando para a Terra regenerada, onde as noções de espiritualidade profunda vão permear, né, todos os setores da vida humana. Então, nós estamos nesse período de transição e que cabe a nós prepararmos para este momento, como encarnado ou desencarnado, porque a Terra, nesse período de regeneração futura, estamos no período de transição, está norteado por noções de espiritualidade profunda. Portanto, é necessário termos um aprofundamento maior, o estudo, o mergulho no Evangelho de Jesus, que é o caminho, né? Ele nos traz, através dos seus exemplos, o Evangelho, as noções morais, os caminhos que vão nos conduzir de forma mais equilibrada, né, a esse aprofundamento espiritual. Busquemos, então, sempre a busca do nosso crescimento como espírito, norteado pela moral do Cristo. E, baseado nisso, no Consolador, na questão 235, no tópico realização, Emmanuel coloca considerações sobre o Evangelho com a seguinte pergunta. Respondendo essa pergunta, há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? Além do Evangelho, existem outros caminhos, outras fontes de iluminar o homem?
A resposta é: o mundo está repleto de elementos educativos, principalmente no referente às teorias que engrandecem a vida e o homem. Nós nos deparamos com filosofias, com conhecimento dos mais variados, que também complementam o nosso entendimento, o nosso caminho para essa iluminação. Pelo trabalho, também podemos nos colocar neste caminho de busca da iluminação através da prática do bem, pela edificação das nossas faculdades, desenvolvendo as nossas potencialidades, e através do lapidar do nosso caráter. Mas, em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além das amplificações de Jesus, no seu evangelho de verdade e vida. Então, nós temos, a vida nos oferece muitas oportunidades de nos edificarmos, de nos iluminarmos. Mas o evangelho de Jesus é a grande fonte, é o grande manancial onde podemos obter o caminho, né, do nosso progresso espiritual, do nosso lapidar como espírito. Os próprios filósofos que falaram na Terra, então tivemos vários, Platão e todos os outros, antes dele, não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne de modo a preparar-lhe a luminosa passagem pelo mundo das sombras. É óbvio que até hoje as sombras, né? A gente observa a sombra nos noticiários, né? Observamos a sombra em vários aspectos da vida humana. Imagina a 2000, 2500, nos períodos dos filósofos, essa como a humanidade precisa de precursores dos ensinamentos, dos entendimentos superiores. Razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. De forma que Jesus nos trouxe, né, o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho que nos conduz à essência divina. O Evangelho é a oportunidade que nós temos de nos aprofundarmos neste caminho para a essência de Deus, para a essência divina que está em nosso íntimo. Portanto, nós estamos aqui nesse momento para estudarmos, para nos aprofundarmos. E no livro Jesus e o Evangelho, Joana de Ângeles nos coloca da seguinte forma: sobre qualquer aspecto considerado, o Evangelho é um belo poema de esperança e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Então, a moral do Cristo, o Cristo como médico das almas, ele nos traz uma terapia, uma psicoterapia, ou seja, as nossas mazelas morais, os distúrbios psíquicos são curados por esse evangelho, pela vivência dos seus ensinamentos, possamos nos mantermos em equilíbrio interior, buscando a nossa cura interior. Portanto, esses estudos que realizamos é muito necessário. A gente vê pelas notícias como é que a humanidade está confusa nos tempos de hoje, né? Como o evangelho está sendo necessário. Então, o evangelho que nos traz essa proposta de psicoterapia para que possamos nos curar na alma, tal é os desvios, tal é os males do nosso ser que precisam ser curados, e o evangelho é o melhor caminho para isso. No item 11, da onde nós vamos iniciar o nosso estudo propriamente de hoje, onde é colocado a seguinte colocação:
Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houver dos outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Então, a gente tem quase que um automatismo, né? A nossa atitude de julgar, né? A gente sempre se coloca numa atitude de julgamento e às vezes se esquece que nós estamos, todos nós que somos imperfeitos, estamos num processo de conquista, num processo de aprendizado. É óbvio que alguns cometem erros muito grandes, assassinatos, coisas das mais diversas. Aberrações existem no comportamento humano. Nós, que já estamos um pouco mais afeitos aos ensinamentos de Jesus, temos alguns equívocos, mas não tão graves. Mas, mesmo assim, não é justificativa para julgarmos, porque todos somos aprendizes. Todos estão no processo de aprendizado. Se já tivéssemos em condições de seres puros, estaríamos com Jesus, estaríamos com Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, estaríamos em outras esferas de espíritos puros. Nós estamos ainda nessa orbe de prova e expiação, porque somos seres precisando de se aperfeiçoar. É óbvio que a gente utiliza o nosso esforço, a nossa perseverança, a nossa vontade firme, temos a disciplina nesse caminho que é o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Mas ainda trazemos em nosso ser ainda equívocos, algumas falhas, alguns erros, que justamente não permite sermos julgadores de ninguém. Quem é perfeito, os seres puros, os espíritos de escola, julgam devido ao grau de desenvolvimento espiritual, de suas conquistas morais. Eles não julgam, eles perdoam, são misericordiosos, eles compreendem que estamos num estágio ainda de entendimento, ainda não conquistamos todo o conhecimento necessário para corrigirmos as nossas imperfeições, de forma que nós temos que ter essa visão, esse entendimento, porque quando você passa o próximo como aquele que está aprendendo, vai facilitar muito para nós. Vamos ter condições de perdoá-lo diante de uma ofensa, teremos condições de entender que aquele ser está passando por um processo obsessivo, muitas das vezes, fruto dos seus deslizes morais que geram brechas e irmãos acabam obsediando aquele outro irmão. Então, isso tudo a gente tem que ter em conta para que possamos ter atitudes de caridade, atitudes fraternas diante de tudo. Mas é um exercício que exige muito da gente, porque automaticamente todos nós é um automatismo psicológico o julgar, como também a importância que existe de sermos indulgentes. Quantas das vezes nas pessoas mais íntimas a gente sempre faz um comentário, mas fulano isso, fulano aquilo, e a indulgência já não está sendo praticada porque você está comentando, revelando a imperfeição do outro. E a gente tem que estar muito atento a isso tudo, muito, muito vigilante diante dessas atitudes que a gente incorporada em nosso psique já há muitas encarnações. E Joana de Ângeles nos traz algumas explicações, ela tem uma abordagem em relação ao julgamento, justamente no livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, em que ela coloca assim: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente, quando ela diz descredenciado legalmente, é aquele que não tem autoridade judiciária. O indivíduo, de modo geral, o indivíduo do dia a dia. O juiz ele foi preparado para julgar dentro das leis humanas. Mas nós
não estamos preparados para sermos legalmente julgadores. E no nosso dia acaba sendo juízes, né? Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, muitas das vezes o nosso julgamento é precipitado, ainda não olhamos as razões que levam aquele fato e você já está precipitadamente já julgando. Realiza esse indivíduo, né, que faz o julgamento, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele existe, vingando-se do conflito. Então, esse que julga, né, ele tem no seu inconsciente a sombra, as suas imperfeições, as suas mazelas, e projeta em relação ao irmão que está julgando, fruto daquilo que ele tem, vingando-se do conflito e da imperfeição que são. Então, o irmão tem aquela imperfeição, ele acaba julgando o outro irmão por ter aquilo inerente ao seu ser. Ele tem aquele conflito, ele sabe que ele é um ser que aquelas situações dentro dele, só que é inconsciente. E ele acaba realizando esse julgamento externo do outro, como se fosse assim colocar para fora aquela impressão que ele existe dentro dele. Submetido como se encontra à sua natureza rude, escravizadora, em tentativa de libertar-se. Então, quando ele julga, ele tenta se libertar daquilo que oprime ele por dentro. Mediante um mecanismo automático de ação das cargas de culpa e medo retido no inconsciente, o julgador recusa-se a olhar para as imperfeições morais que possui. Então, devido a mecanismos automáticos, né, por culpa e medo, a gente sabe que existe aquela imperfeição, inconscientemente o julgador recusa-se a olhar para si próprio e projeta esse julgamento em relação à imperfeição, facilmente identificando o que pode ser repreendido no outro, encontrar-se atribulado por danos iguais ou muito mais perturbadores. Então, aqueles julgadores antes são, às vezes, na maioria das vezes, quase sempre, perturbados e mais perturbados daquele que está sendo julgado. Porque aquilo tudo que ele julga, ele tem dentro de si. Hábeis na arte de dissimular os infortúnios, as desgraças interiores, especializam-se em olhar outros as torpezas morais que os infelicitam e não têm coragem de enfrentar. É sempre esse o mecanismo oculto que tipifica o acusador costumaz, o justiçador dos outros, o vigia dos delícias das pessoas, das demais pessoas. Então, aquele que está sempre julgando, aquele que está sempre buscando o defeito do outro, o erro do outro, é porque dentro de si aquilo tudo, e ele tem reprimido. E ele tem consciência daquilo, e no mais profundo do ser dele, no inconsciente, ele percebe que tem essas mazelas e acaba projetando em relação ao seu irmão como se ele fosse perfeito e o outro fosse imperfeito, como se ele tivesse erro nenhum e o outro uma fuga, é uma projeção, é uma forma de pista ilusória de lidar com as suas próprias mazelas. No item 12, no caso, atire a primeira pedra aqueles que nunca pecou, que não tem pecado, é uma passagem que João nos traz e que precisa a gente olhar assim com boas considerações.
E a gente, então, vai contextualizar aquela questão da mulher adúltera. As leis de Moisés, Moisés trouxe os 10 mandamentos, são leis morais de inspiração divina. Moisés, mediunicamente, trouxe, né, disponibilizou ao povo judeu aqueles mandamentos necessários para nortear a vida espiritual daquele povo que tinha saído do Egito e foram para os desertos, ficaram 40 anos no deserto. Só que, além daqueles 10 mandamentos de inspiração divina, Moisés também criou leis civis para poder dar conta do comportamento do homem judeu. Então, ele precisou dar leis para limitar a atitude daquele grupo, daquele agrupamento. Então, ele criou leis até muito pesadas, né? Leis até rigorosas para poder dar limites àquele povo que foi escravizado no Egito, tinha sido influenciado pela cultura egípcia, e aquele povo que ainda vivia numa condição muito ainda de escravo, sem entendimento das leis de Deus, vivia uma condição muito de barbárie, poderíamos dizer assim. Então, em função disso, ele traz os 10 mandamentos para nortear a vida moral e também criou as leis civis. E dentro das leis civis tem a lei que diz que toda mulher adúltera, ela sendo pega em adultério, tem que ser apedrejada. E a gente, quando reflete sobre isso, né, no mundo, quando a gente vê a justiça com violência, não é justiça. Mas na época de Moisés, na época dos judeus, na época, aquilo era uma norma necessária para aquele povo. Hoje a gente não cabe para nós, né, apedrejarmos ninguém, isso não existe. Né? A nossa humanidade, toda a humanidade evoluiu e hoje não nos cabe. Apesar, às vezes, a gente vê nas ruas linchamentos, né? O homem, às vezes, volta a 2000, a 3 anos atrás, quando você vê linchamentos na rua, coisas desse tipo. Então, você vê que o homem hoje ainda carrega alguns traços dessa época que parece até que precisamos ainda da lei de Moisés para muitos irmãos, né? E se encontra ainda numa condição muito rude. E aí aquela mulher foi pega em adultério, foi apanhada em adultério, e os fariseus, junto da multidão, levou aquela mulher diante de Jesus. E Jesus, diante de Jesus, colocou para Jesus: Jesus, mestre, esta mulher foi pega em adultério. As leis de Moisés prega que devemos apedrejá-la. O que o senhor me diz? É óbvio que aquele grupo de fariseus, aquele grupo de religiosos, estavam querendo estar Jesus, né? Estavam querendo saber a resposta de Jesus, contando de que ele fosse contraditório, que fosse negar as leis de Moisés, ou fosse de encontro à sua própria prática evangélica na época, aquilo que ele pregava, ensinava. Então, eles estavam contando de haver uma contradição em Jesus. E Jesus, então, vendo aquela mulher atemorizada, vendo aquele quadro, aquele questionamento, ele não respondeu. Aquele silêncio foi um silêncio de sábio, de homem de virtude. Foi um silêncio em que mostra que Jesus tinha a plenitude de perceber cada momento com profundidade. Ele podia rebater, ele podia tentar convencer aquela multidão, o equívoco que poderia ser praticado apedrejando aquela mulher. Abaixa-se e começa a escrever na areia. E os homens, então, querendo ainda fustigá-lo, querendo trá-lo
a uma contradição, perguntam: mestre, ela foi pega em adultério. O que o Senhor nos diz? E Jesus, ouvindo a pergunta, percebe a intenção daquele grupo e diz: aqueles fariseus buscando forçar o seu posicionamento, buscando uma contradição, Jesus disse: aquele que estiver em pecado, que atire a primeira pedra. É óbvio que ele tinha a condição moral de poder dizer, e aqueles homens tendo que não tinham condições, autoridade para aquela atitude em relação àquela mulher, vão se retirando um a um, e fica só ele, o educador, e aquela mulher, a educanda. E aí ele pergunta à mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? E a mulher responde: não estão aqui. De forma que a gente percebe que nessa passagem a gente vê a misericórdia de Jesus. Jesus não condenou, Jesus não julgou, Jesus foi misericordioso com esta mulher, e diante da resposta que ela dá para ele, ele diz: vai, não peques mais. De forma que ninguém sai da condição de espírito imperfeito, condição de espírito perfeito, com julgamento. E Jesus tinha essa consciência. O julgamento não corrige, só a educação moral corrige. Jesus, o educador por excelência, sabe que não adiantava acusar, julgar. Aquela mulher precisava educar-se moralmente, perceber o caminho correto. E ele coloca isso para ela: vá e não peques mais. Esse ensinamento de Jesus mostra a sua grandeza, porque o julgamento não corrige. Só a educação moral corrige. Somente o processo moral nos tira de uma ordem para outra. Somente a gente educando-se moralmente nós vamos sair de uma condição de imperfeito para perfeito. E esse quadro nos mostra que hoje estamos diante dessa imagem que João nos trouxe com Jesus e a mulher, tirando lições para nós mesmos, percebendo que a gente não pode julgar ninguém, não podemos utilizar esse julgamento, que cada um está no seu processo e que cada um que é imperfeito conquistará a perfeição através da educação moral. E Jesus, amorosamente, misericordiosamente, ele não julgou aquela mulher. Ele podia participar com a multidão, não, ela tem que ser apedrejada mesmo, porque a lei de Moisés estabelece, mas ele teve grandeza moral, a percepção profunda de perceber que aquela lei era para aquela sociedade rude, mas não era uma lei justa. Na essência, na justiça divina, aquela lei não cabia, mas o homem em si, regido pelas leis de Moisés, praticava, mas quando foram consultar Jesus, foram tentar Jesus uma resposta, se manteve em silêncio. E depois disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foi cada um se retirando um por um. E ele percebeu, com a sua grandeza, com a sua capacidade de perceber cada situação com nitidez, de que não era para praticar com aquela mulher aquilo que a multidão estava propondo. E sim dar a oportunidade daquela mulher se corrigir. E ele diz: vai e não peque mais. Isso é um ensinamento para todos nós, porque muitas das vezes nós nos colocamos como julgadores, esquecemos de exercitar aquilo que Jesus nos traz, a educação moral. A gente não dá exemplos de educação moral quando julga,
porque a gente está sendo incoerente com os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente pratica um julgamento, a gente não está tendo a grandeza moral que Jesus espera de nós. Nós estamos tendo a grandeza do homem comum e nós estamos buscando esse caminho de aprofundamento, de busca do crescimento espiritual. Devemos estar atentos àquilo que Jesus nos ensina, àquilo que Jesus nos alerta. No item 13, ele faz considerações diversas e coloca aqui: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus. E com essas palavras ele faz do perdão um dever de todos nós, pois não há quem não tenha necessidade dele para si mesmo, não tenha necessidade do perdão. E o Pai é de infinito amor, misericordioso, está sempre nos perdoando, porque sabe, nós somos seres em processo de crescimento. E o Pai de infinito amor está sempre, é misericordioso, sempre nos perdoando. E por que nós não vamos exercitar isso com os nossos irmãos? Porque muitas das vezes uma pequena situação faz da gente melindrado, já queremos ficar magoados, perdoamos aquele deslize do nosso irmão, a gente tem que estar atento a isso. Nos ensinam que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita. Então, como julgar o próximo se eu não vi aquilo que o praticando e eu estou julgando, se eu faço? Eu estou sendo hipócrita comigo mesmo. Como é que eu vou querer julgar o outro praticando algo se eu ainda não analisei se eu pratico também? Então, é uma lei só de uma mão, né? De mão dupla. Eu não vejo só o meu irmão, eu tenho que ver a mim também. A censura lançada sobre a conduta de alguém pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar aquele que nós criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois nele só há maledicência e maldade. Quando vemos um mal, e esse mal pode gerar um mal para a coletividade, podemos até denunciar em função da necessidade de gerarmos o bem para a comunidade. Agora, quando é um mal por pura crítica, sem efeito coletivo, sem efeito de gerar um bem, não vale a pena você criticar por criticar. O primeiro pode ser louvável, no caso, quando criticamos e trazemos à tona um mal praticado por um irmão, no momento que esse mal está gerando um mal para várias outras pessoas, para mim e para outras pessoas. Podemos, então, denunciá-lo. Você está fazendo isso, 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 não é correto. Então, é óbvio. Em outros casos, torna-se um dever, pois dele deve resultar um bem. E sem ele, o mal jamais seria tomar-nos o mal. Pois dele deve resultar um bem, e sem ele o mal jamais seria tomar o sentido absoluto. Este princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgados. A letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, enquanto ele mesmo nos deu exemplo. Jesus, no tempo, ele chutou a banca dos mercadores da fé. Ele foi lá e denunciou, ele teve a autoridade moral para isso. Ele, em muitos momentos, ele foi decidido contra o mal, mas nunca com raiva, nunca com represária, sempre de forma educativa. Quanto ele mesmo deu o exemplo e o fez em termos enérgicos,
Entretanto, quis dizer que a autoridade da censura existe em razão da autoridade moral de quem pronuncia. Tornarmos-nos culpados daquilo que condenamos nos outros é abdicar dessa necessidade. É privar-nos do direito de repressão. A consciência íntima, além disso, recusa todo o respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que estão encarregados de aplicar. Então, até mesmo uma autoridade, a gente vê aí governadores, prefeitos e todo tipo de autoridade, juízes, delegados, ele precisa estar baseado na autoridade, mas, acima de tudo, na autoridade moral. Porque se está na autoridade da lei, essa autoridade, dependendo da situação, ele mesmo é praticante daquele desvio de crime que ele, às vezes, condena ou está querendo trazer à tona de um meliante. Não existe autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia no exemplo que dá do bem, que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Eu agradeço aí a atenção de todos e passei alguns minutinhos do tempo e só tenho que agradecer a oportunidade dada pela Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, né? E eu peço permissão à casa, à direção, à Rosa, está dirigindo a mesa, só para fazer uma pequena observação, por último, que será construída. Nesse mesmo livro, Jesus e o Evangelho, Joana de Anjos nos coloca da seguinte forma: todo o ministério de Jesus é caracterizado pela austeridade, energia de postulado. Tudo que ele ensina, tudo que ele propõe é com energia e austeridade, demonstrando que, ao se tomar da charrua, no momento que a gente pega na rua, não se deve olhar para trás. Se a gente quer arar o nosso solo interior, vamos em frente, não olha para trás. As decisões apresentadas são firmes e honestas, exigindo o esforço que, mesmo se convertendo em sacrifício, signifique entrega total em regime de consciência lúcida, sem margem a futuros titubeios. Por isso mesmo, é recomendada a ação ante os desafios, facultando a doação do postulante ao reino dos céus. Se a gente postula o reino dos céus, precisamos caminhar na direção do reino dos céus com reflexão para poder superar os nossos desafios e podermos nos doarmos neste caminho de edificar o reino dos céus em nosso íntimo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo Alberto. A palestra foi muito boa, o tema muito importante para todos nós. E você ficou dentro do tempo, não passou do tempo, não. Até sobrou aí uns 5 minutinhos, porque foi estipulado para terminar 8h20. Você terminou até com folga, tá? Agradecemos realmente o tema que você abordou, muito bem abordado, muito relevante para todos nós, e que nós possamos aproveitar as suas reflexões para fazermos as nossas e fazermos a nossa autoverificação, como nos ensinou o nosso irmão Agostinho. Então, nós agradecemos o seu estudo, a sua gentileza em aceitar o nosso convite e prepare-se para futuros outros convites, porque não deixaremos passar, está bom? Fica com Deus e, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom ouvir você, ouvir as suas considerações. E eu acredito que as minhas palavras são extensivas a todos que aqui estão e todos nós gostamos muito de te ouvir. Agora nós vamos pedir a nossa irmã Marinéia para fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento.
Jesus, divino e amoroso Mestre, ao final desse estudo, Senhor, que tanto nos trouxe de aprendizado, de reflexão, de esclarecimento, só temos, Senhor, que te agradecer. Agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando, Senhor, a cada dia aprender um pouco mais. Que nós possamos, Senhor, colocar dentro de cada um de nós a necessidade de procurarmos a cada dia deixar de lado os julgamentos, deixar de ver o outro como errado e procurar sempre, Senhor, ver o outro, enxergar o outro como nosso irmão de caminhada, com as mesmas dificuldades que nós temos ainda hoje. Te agradecemos, Jesus, por esse grupo que tanto tem acrescentado a cada um de nós. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui, mas te pedimos, Senhor, como pedintes ainda que somos, que tu estejas sempre entre nós, nos fortalecendo, nos guiando, iluminando, Senhor, a nossa estrada a cada dia. Assim, Senhor, te agradecendo por tudo, te agradecendo por tudo que recebemos. Pedimos a tua permissão e damos por encerrado nosso estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.